Infelizmente, nós temos nos deparado com cenas que vão além da má educação, atingindo o nível da violência. Além disso, são perigosas e desrespeitosas. O motorista nas ruas se esquece de praticar o raciocínio, partem para agressão física, num desgoverno total. Eu estou falando dessa história agora de taxistas versus Uberes, que travaram uma batalha desenfreada e que, além de tudo, tem envolvido a nós outros, né? A população. Então, nós vamos entender direitinho o motivo para tanta briga. Quem nos desvia das dúvidas num caminho seguro até a informação é o arquiteto, urbanista e consultor de tráfego, esportes e transporte, Flamínio Fishman. Flamínio, obrigado por ter vindo. Você tá bom, meu velho? Obrigado. Muito obrigado, um prazer. Eu que agradeço. Meu prazer. Muito obrigado. Está na sua casa. Com licença. Pode botar o pé na mesa, faz o que você quiser. Rapaz, essa história de taxistas e Ubers deu o que falar. A gente tem acompanhado uma briga, acho que é briga, nem é luta, é uma briga desenfreada entre os motoristas de táxi e de Uber, né? Agora, desde 2010, ela tem causado essa ira, né, dos taxistas. Eu quero que você vai explicar para a gente das cidades onde o aplicativo já funciona, né? Vamos começar pelo básico. Como é que funciona essa história do Uber? Olha, o Uber, o que torna o Uber bastante interessante é exatamente a simplicidade. É uma plataforma que você utiliza pelo celular, faz uma chamada do serviço e automaticamente já identifica o seu ponto de origem, você define o destino, é calculado um valor pela corrida e então é uma regra muito clara onde você faz a opção do tipo de veículo, da forma que você quer se deslocar e já sabe previamente o valor. Então, uma coisa muito simples e que tem uma característica muito interessante, que teve uma adesão da população absolutamente natural, sem propaganda, sem publicidade, sem grandes investimentos. Então, uma coisa que veio e que a população, de uma certa forma, abraça, é uma coisa para a gente prestar atenção. Agora, Flamínio, dizem que você pode escolher o carro, é isso, não? Tem modalidades de veículos um pouco mais caros, outros mais baratos, e que isso, de acordo com a regulamentação, também pode se alterar. Até, por exemplo, nos Estados Unidos, eles estão fazendo um teste que é muito interessante, que é um teste que eles estão fazendo com táxi compartilhado. Você, por exemplo, sai do Morumbi e vem para cá, e no caminho, se você pegar essa modalidade e quiser, por exemplo, eu fizer um caminho que passa ali pelo Campo Belo, eu posso compartilhar o táxi com você, no aplicativo, e a gente divide a corrida. Interessante isso, né? Pois é. E a população, de uma certa forma, está buscando novas alternativas para deslocamento. Claro. As formas que estão sendo apresentadas para a gente deslocar dessas maneiras convencionais não estão mais satisfazendo adequadamente a população. Mas dizem o seguinte, os motoristas de taxistas dizem que esse aplicativo é ilegal. Eu já ouvi muitas vezes, né? Uma vez que os carros e os motoristas da Uber não estão sujeitos a regulamentações como eles estão, etc. Quais são os custos? Que tem custo nisso, com toda certeza. Tem taxa, tem imposto, né? Para cada um, você sabe que um paga mais, um paga menos, é verdade isso, não? Tem diferenças muito grandes. No caso do táxi, existe uma coisa que eu não gosto nada, que é a questão do alvará. Pagar para trabalhar, pagar previamente um valor que é muito elevado, que existe até um câmbio negro. Então, conforme, por exemplo, a gente nem tem ideia quanto vale um alvará para você trabalhar no aeroporto de Congonhas, no aeroporto de Santos Dumont, ou no aeroporto de Brasília. É assim? É assim, você paga um alvará que tem um valor pré-definido, só que ele tem um câmbio negro. E com isso, o que acontece? Acontece que o motorista do táxi, ele já tem um valor para trabalhar previamente pago muito elevado. Ele tem um investimento muito elevado.
No Uber, ele não tem que pagar esse alvará, ele faz simplesmente uma adesão. Então já é uma diferença importante. Depois tem toda a questão da regulamentação. Por exemplo, aqui em São Paulo tem um departamento de transportes públicos que regulamenta o tipo de veículo, você tem que pagar uma taxa, você tem que ser vistoriado, um veículo vistoriado, você tem que fazer um curso. No Uber, basta você cadastrar um veículo e ser um motorista profissional e estar apto a rodar. Então, em relação a essas diferenças, existe um meio termo que é possível conciliar isso. Por exemplo? Olha, eu diria o seguinte, em São Paulo, a gente tem um déficit muito grande de táxis. A gente tem uma proporção de um táxi para cada 285 habitantes. No Rio de Janeiro, tem um para cada 190, grosso modo. Então, se a gente fosse seguir a mesma proporção, caberia em São Paulo uma frota adicional de táxis de cerca de 10 mil veículos. Tá. Então, o que a prefeitura deveria fazer é mediar essa situação entre o taxista, o dono de uma empresa como o Uber ou uma outra empresa concorrente que funciona com a mesma plataforma e o interesse da população. Essa é a função primordial da administração pública. Falando de administração pública, o prefeito assinou agora um decreto legalizando, né, o funcionamento do aplicativo da Uber, né? Agora, não sei o que os dois lados estão achando disso. Então, vamos assistir. Nós precisamos trabalhar sem ser ameaçados, trabalhar de forma digna. Tem ambiente de trabalho para todos, tem passageiros para todos. Então nós temos que conviver pacificamente e quem vai definir, né, quem vai definir é o consumidor. Então nós não queremos violência, os taxistas não são nossos inimigos, nós apenas queremos trabalhar. O transporte individual de passageiros se faz com carros placa vermelha. Existe uma determinação, existe todo um arcabouço jurídico que nos dá esse direito. E aí essa empresa vem e está vinculando pessoas que não têm nem curso, que não são habilitadas para a profissão, não são regulamentadas e estão fazendo isso de uma forma ilegal, clandestina. Tá, mas foi legalizado, clandestino não foi legalizado. O que muda na regulamentação por causa disso? Olha, muda o seguinte, na realidade não é ilegal, ele é irregular porque não tem um regulamento. Entendi. O regulamento adequado, na realidade, o prefeito deveria encaminhar esse projeto de lei e sustentar essa defesa na Câmara através de lei, não por decreto. Porque por decreto, o prefeito hoje assinou uma determinada regra que basta uma assinatura dele, a publicação do decreto, ele estabelece as condições de funcionamento do Uber. Amanhã ele acorda com outro humor, de uma outra maneira... Muda tudo. Muda tudo e pode até extinguir. Então, a lei ela é vantajosa no sentido de dar garantias, tanto para quem tiver atividade no Uber, quanto dos taxistas. Concordo com você, concordo para mim. Então, na lei deveria, uma das coisas limitar, inclusive, a quantidade de veículos para que não haja uma concorrência predatória. Por quê? A gente também gosta dos táxis, a gente também gosta do Uber, e tem espaço para ambos. Aliás, tem uma coisa, Rony, que é muito interessante com o Uber, trouxe o advento. Foi feita uma pesquisa e que, na realidade, não existe uma concorrência com o mesmo público. Houve a criação de um novo mercado, um aumento de uma demanda. De outro nicho que o Uber vem atendendo. Então, isso precisa ser entendido. Para ser entendido, o ideal é que haja um estudo adequado, uma pesquisa que permita avaliar com toda a complexidade isso e faça a proposta de uma lei que ambos convivem e fundamentalmente atenda à necessidade da população, que essa é básico. Muita gente, eu sei que está trocando, muita gente está usando o Uber agora, eu vejo isso. Mas é que os taxistas que já vinham fazendo protestos e tal, não vou entrar em mérito nenhum, mas não ficaram contentes, mas
por causa dessa regulamentação e partiram para manifestações até violentas. Foi uma coisa emblemática, aquela coisa do enfermeiro lá e tudo, né? Verdade. O que deixa os taxistas tão revoltados? Será que há veracidade nos argumentos deles? Olha, é uma situação, quando você não tem um bom mediador, eu acho que cria uma situação que ambos têm razão. É verdade. Né? Então, por um lado, a prefeitura exige o cadastro, uma vistoria da frota de táxis, das condições do condutor, uma série de taxas e impostos. E, por outro lado, o Uber não exige nada. Então, a gente não pode ter dois sistemas funcionando com dois pesos e duas medidas. Sim. Aliás, até a desregulamentação completa do Uber também é um problema, porque se você não tiver uma fiscalização do tipo de veículo que está chegando à sua casa e com o condutor, se ele está qualificado, se é uma pessoa idônea, a gente não sabe o serviço que está contratando também. Tem esse lado. Sabe, que eu acho que, olha que coisa medonha foi isso aí. Isso é um drama, uma coisa dessa. Presta atenção, gente. Não precisa isso, sabe? Porque, às vezes, uma classe inteira fica estigmatizada por causa dessas bobagens. Flamínio, obrigado por ter vindo. Um prazer. Olha, recebi o arquiteto urbanista, consultor de engenharia de tráfego, e se a prefeitura contratasse um cara desse, dava certo, né? Mas não fizeram assim. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer imenso. Volte sempre. Pela gentileza. Obrigado, irmão. Sempre que você Obrigado, querido. me convidar, estarei aqui com prazer. Obrigado, Flamínio. Um abraço a você, querido. Obrigado.